Meus irmãos, muito bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos iluminando para realmente conhecer e reconhecer a cada dia a sua palavra, a importância da sua palavra e aquilo que ela pode fazer nas nossas vidas, como ela tem um poder de transformar o nosso coração a cada dia e que possamos permitir ser transformado por ela, ser impactado por elas a cada dia, a cada momento e realmente permitir que ela trabalhe nos nossos corações. Às vezes vai trabalhar de uma forma que nós não conseguimos entender, às vezes de uma forma que nós conseguimos entender, mas dura, e de algumas vezes um consolo, algo gostoso da parte do Senhor. Mas em todos esses pontos precisamos entender o desejo e o querer do Senhor. É realmente nos abençoar, é realmente nos aproximar a cada dia mais dele. E assim, continuamos no livro de Números, no capítulo 5, né, onde nós estamos trabalhando aí essas questões a respeito do livro de Número. Começa a falar sobre a pureza do acampamento. Lembrando que Deus é um Deus santo. Lembrando que estamos falando, esses dias falamos dos utensílios, da tenda, do acampamento, de toda aquela situação, de tudo que Deus está ali ajeitando e mostrando que tudo aquilo aonde Deus está presente, ou tudo aquilo que Deus refere àquilo que é de Deus, é santo, é precioso para o Senhor. Então, a terra onde o povo sempre estava, por onde eles passavam, aquela terra se tornava uma terra santa, porque ali a presença de Deus estava. E aonde há a santidade de Deus, não pode existir impureza. Então Deus lida com essas questões, mas Deus não simplesmente pega esse impuro e o joga fora. Deus permite, né, quando a gente fala de quarentena, algumas quarentenas já começaram na Bíblia, onde algumas pessoas eram retiradas do acampamento e ficavam fora para ser tratada. Então Deus pensava na pureza do acampamento, como também no cuidado de todos. Para mim, o capítulo 5, ele vai tratar muito de comunhão, de como isso precisava ser feito, de relacionamento. Deus cuidando e zelando pelo relacionamento do seu povo. Relacionamento de uma questão física, se há alguém doente, precisa ser tratado. Se há alguém com uma doença contagiosa, naquele tempo tinha muito da lepra, ele precisava ser cuidado, não só ele, mas as pessoas que estavam ao seu redor. Então, por esse motivo, era importante essa pessoa sair do acampamento para ser tratado, e também para que as demais pessoas não ficassem contaminadas. Então era um zelo dos dois lados, um zelo daquele que estava contaminado, como também dos demais, para não ser. E é algo que nós precisamos tomar muito cuidado no período que estamos vivendo de pandemia. Sempre então, quando nós estamos na igreja, sempre conversamos a respeito do cuidado com máscara, álcool gel, é um cuidado. É um cuidado com as nossas vidas, mas também um cuidado com o próximo, porque quando eu estou zelando pelo próximo, eu estou zelando por aquilo que Deus zela. Eu estou cuidando daquilo que Deus cuida a cada dia, a cada momento e a cada situação. Depois o texto continua dizendo a questão de prejuízos. Então, se eu ofendi alguém, se eu prejudiquei alguém, o mais lógico é eu restituir. É eu realmente reconhecer, e restituição parte do princípio de reconhecer. Não é aquela ideia de deixar, já que você acha que é isso, ó, toma, toma. Não. O princípio parte pela questão do reconhecimento. Reconhecer que eu errei, reconhecer que eu prejudiquei, reconhecer que eu dei prejuízo. E isso, quando eu faço ao meu próximo, eu estou fazendo ao Senhor. Quando eu não cuido da minha saúde, a minha saúde leva a contaminar outras pessoas, e aí podemos falar da saúde física, mas podemos também falar da saúde espiritual. Quando eu não cuido da minha, automaticamente eu prejudico o outro. E quando eu prejudico o outro, quem que eu na realidade estou prejudicando? Estou prejudicando o Senhor, a obra dele, a avançar, ou realmente o glorificar a cada dia. E quando eu prejudico o meu irmão, quando eu dou prejuízo a ele, quando eu o ofendo, a quem eu estou ofendendo? Lembrando que estamos falando do povo de Deus. Entendeu a palavra? O povo de Deus. Então, quando eu ofendo o povo de Deus, quando eu dou prejuízo ao povo de Deus, a quem eu estou dando? Então, Deus está tratando da qual a forma que eles precisam relacionar, até na questão do casal. De quando o homem começa a estar desconfiado de alguma coisa, não é simplesmente ele abandonar e falar, olha para mim não dá, embora ele fale, não é assim. Precisa ser tratado.
vamos dizer assim, precisa ser maduro ao lidar com isso. Algumas questões da Bíblia nós vamos ser maduro para analisar, para entender e ver que Deus está tratando de relacionamento. Como o seu povo precisa relacionar, como o povo precisa relacionar com o ambiente onde está, com o local aonde está, com zelo, sendo na nossa casa, sendo no nosso trabalho, sendo na igreja, aonde quer, como eu me relaciono com esse ambiente. Depois, como eu me relaciono com as pessoas. Se eu prejudiquei, eu vou restituir, eu vou pedir perdão. Se eu prejudiquei, se eu dei prejuízo, eu vou fazer restituição. E como é também o relacionamento conjugal, como isso precisa ser lidado. Não pode haver desconfiança. E Deus trata disso. E também não pode desconfiança e não podemos também tomar atitude assim, é assim mesmo. Não. A nossa vida é direcionada pelo Senhor. E eu preciso viver com o ambiente, com as pessoas e dentro do meu lar, no meu casamento, no meu convívio conjugal, no convívio com os meus filhos, com os meus pais, segundo o querer e a vontade do Senhor. Que possamos observar isso nesse dia e analisar como que nós estamos nos relacionando com aquilo que é precioso para o Senhor. Será que estamos relacionando com as pessoas, com as questões, olhando para Deus? Deus abençoe, meus irmãos. Beijo no coração. Fiquem todos com Deus.